Bem-vindo ao Mundo Livre. Hoje nós vamos falar sobre Vladimir Putin, presidente da Rússia, e a crise na Ucrânia. Estou aqui com meus colegas Vilma Grizinski e Duda Teixeira. Vilma, esta semana nós publicamos em Veja uma entrevista com Marine Le Pen, em que ela defende a posição de Putin na Ucrânia. Putin tem algumas amizades bastante ecléticas na Europa, não? Bem ecléticas. É um saco de gatos, alguns diriam de ratos também, porque ele opera com partidos de mais à esquerda e mais à direita. Opera com um grande controle da situação. No poder, hoje, ele mantém ótimas relações, tanto com Alexis Tsipras, que é o novo primeiro-ministro da Grécia pelo partido Syriza, que é de extrema esquerda, quanto com o Viktor Orbán, que é o primeiro-ministro da Hungria, que só não é de extrema direita, porque existe gente mais à direita do que ele. E isso também acontece com organizações do que seria considerado hoje a direita populista, anti-islamização, como dizem, e anti-União Europeia. E a esquerda, que também tem seus pontos contra a União Europeia, como o Tsipras da Grécia, que acabamos de dizer. Isso porque interessa ao Putin tudo o que enfraquecer a União Europeia e enfraquecer os Estados Unidos. Essa é uma política permanente que ele vem aplicando com grande êxito, por sinal. O Pegida, que surgiu na Alemanha, também é um desses movimentos? O Pegida, que de repente apareceu em Dresden, que é na antiga Alemanha Oriental, tem como primeiro ponto de seus princípios ser um movimento contra a islamização da Europa. O segundo ponto é por boas relações com a Rússia. O Pegida vai fazer agora pela primeira vez uma manifestação na Inglaterra, onde provavelmente haverá manifestantes antifascistas e de todos esses agrupamentos que também têm ótimas relações com a Rússia. Então, é possível que exista uma manifestação de dois grupos que são contra as respectivas ideologias e ambos apoiados pelo Putin. E a Freiheitliche Partei Österreich? Isso daí que você falou, que é o Partido da Liberdade da Áustria, que é um partido também de direita, também conta com um apoio grande da Rússia e no espectro mais ao centro também. O governo da Áustria também tem ótimas relações com a Rússia de Putin. Duda, apesar da intervenção militar russa na Ucrânia e das sanções econômicas impostas justamente por isso, Putin tem uma aprovação de mais de 80% dos russos, né? Como se explica isso? Uma que esse discurso anti-Ocidente, que a Vilma citou, anti-Europa, isso está caindo muito bem dentro da população russa, que já tem isso de muito tempo atrás, né? Do período da União Soviética, tal, essa coisa anti-Ocidente, até a Igreja Ortodoxa russa também tinha pouco de aversão, até a Rússia czarista indo para trás alguns séculos. Então é uma coisa meio latente deles, essa desconfiança, e o Putin, até um pouco de ser um ex-espião, né, da KGB, também tem essa mentalidade. E isso caiu muito bem, e para o Putin isso serve muito bem para o propósito dele. O Putin é um cara que quer se manter no poder, ele pode se reeleger em 2018 e ficar até 2024. Né? Ele tem medo de manifestações que tirem ele do poder e a solução que ele encontrou foi esmagar qualquer blogueiro, jornalista, ONG, ativista de direitos humanos dentro da Rússia, dizendo que está a serviço das forças estrangeiras, de outros países e tal. Então, isso tem é um pretexto que para ele funciona, é pragmático, para ele funciona muito bem, ele esmaga a oposição interna. E dentro dos russos isso é uma coisa que é fácil de entender, né? Eles aprendem isso na escola.
A aprovação dele está em mais de 80%. Né? Eu gostaria só de observar que, além de querer se manter no poder, ele tem um projeto estratégico importante, vital, que está sendo seguido e muito bem executado, que é do ressurgimento da Rússia como potência. Então, é através desse projeto que ele consegue ter um discurso que fala diretamente à alma, ao coração, à mente dos russos. Isso eu acho que é importante. Dá para dizer que os russos têm uma atração, ou enfim, uma quedinha por governantes autoritários, ou isso é um chavão sem sentido? Duda, o que você acha? Então, eu acho que a história russa é marcada por isso, né? Quer dizer, eles não têm um período na história, anos 90, que a gente aqui no Ocidente imagina que foi um momento de mais abertura. Boris Yeltsin. Não foi tudo isso que a gente imagina, né? Quer dizer, o Putin já estava ali nos bastidores se organizando para conseguir retomar esse poder todo, né? Então, não é um povo que experimentou um governo fraco, dividido, disputado, né? Eles realmente, a história deles é o que eles conhecem, né? Putin está mais para czar ou mais para líder soviético em termos de estilo? Ou ele tem o seu próprio estilo autoritário? Eu acho que é uma mistura muito bem feita das duas coisas com definitivamente o seu próprio estilo. Falar que os russos nunca tiveram ou despreza a democracia, tudo é simplificar um pouco a imensa complexidade da mãe Rússia, na sua enormidade, com a sua história complexa de ser o maior país do mundo, ao mesmo tempo um país muito sujeito a invasões. Então, a história russa tem que ser colocada nessa equação se a gente quiser entender um pouco dessa dinâmica. E um país com uma tradição de uma oposição, ou de opositores fortíssimos, né? Corajosíssimos e... né? Quase inacreditáveis. A quantidade de gente que entra e sai daqueles campos de prisioneiros ao longo da história russa e sai inteiro, inquebrável, forte, com a mesma mensagem, é um dos aspectos mais admiravelmente espantosos do povo russo. É verdade. Bom, nós temos um vídeo com uma música pop russa que faz uma propaganda de Putin, que é uma música que se chama Eu Quero um Homem como Putin. Nós vamos mostrar agora um trechinho desse vídeo. Russian leader Vladimir Putin is treated like a rock star, with his own personal propaganda song, which they sing at his rallies. Essa é a juventude russa, né? Juventude putinista. A música fala que quero um homem como Putin que não bebe, quero um homem como Putin que não me faça triste, que não fuja de mim, né? Que não me abandone. Tudo que ele fez, segundo aquele documentário alemão, que diz que batia na mulher, bebia. Um novo documentário que passou num canal de televisão da Alemanha. E que, se for verdade, mais admirável ainda ele se torna, porque ele não bebe hoje absolutamente nada. A mulher, ele acabou o casamento e, na tradição dos líderes populistas, ele é casado com a pátria, ou com a mátria, com a mãe russa, e tem funcionado para ele. É verdade. A gente vai mostrar esse trecho de documentário mais para frente. Duda, qual é a melhor maneira de definir a ideologia de Putin? Será que ele tem uma ideologia própria? Eu acho que tem, e essa ideologia já se chama de putinismo, né? Já ganhou o ismo, porque é um sistema de ideias que tem isso que eu comentei, que é um nacionalismo muito forte, né? Quer dizer, essa ideia de que o outro, o Ocidente, é inimigo, né? E ele manda espiões dentro da Rússia, que são esse pessoal de ONG, esses blogueiros ali dentro para atrapalhar a vida, né? E tem também uma outra questão, que é o Putin, casado com a mãe russa, que é o defensor, assim, da família russa, né? Então, essa ideia meio de que o Ocidente degenerado, onde tem muito gay, o pessoal é a favor de casamento gay e tal, e está querendo trazer isso para a Rússia, ele é o cara
que aparece, por exemplo, querendo proibir propaganda gay, né? Ele tem uma lei Propaganda recente... gay é qualquer ato que seja classificado como propaganda gay, pela lei vigente atualmente na Rússia. E ele tem, por exemplo, uma lei também que proíbe, por exemplo, palavrão no cinema, no teatro, né? Quer dizer, é um pouco... Então mistura um pouco esse nacionalismo, que serve para reprimir a qualquer oposição interna, e meio que faz assim esse lado mais de defensor dos valores morais. O que tem um diálogo nessa área com algumas, não todas, algumas organizações da extrema-direita que admiram essas atitudes do Putin. Tem uma coisa interessante, quando eu estive na Rússia, que me chamou a atenção, quer dizer, na verdade, que me falaram muito lá, foi que as pessoas vinham da década de 90, que foi caótica para eles, né? E eles diziam o seguinte, não, mas quando Putin chegou, tudo entrou assim, no lugar, né? A ordem foi estabelecida e, de fato, você vai para a Rússia, não é um país caótico e tal. A economia se recuperou notavelmente. Agora, o extraordinário é que as pesquisas que existem hoje, tudo pode mudar, evidentemente, é que mesmo que a situação econômica se deteriore, uma grande maioria dos russos vai continuar apoiando o Putin exatamente com base nesses princípios nacionalistas em que ele aparece como o defensor da pátria. Isso é importante. E é bom não subestimar a capacidade dos russos de fazer sacrifícios. Né? A história já demonstrou o que isso significa. É verdade. Dá para chamar Putin de expansionista, Vilma? Olha, o George Kennan, que foi um dos grandes formuladores da política externa americana no passado, ele disse que a Rússia só poderia ter nas suas fronteiras vassalos ou inimigos. E tudo indica que o Putin está aplicando exatamente esse princípio. Ele tem inimigos, que são os países das franjas, da antiga franja do Império Czarista, e os antigos satélites da União Soviética em estado de pânico ou de submissão aos interesses russos. Então, é verdade. Ele tem uma política expansionista. Até onde vai, ainda precisamos saber. Mas tem muita gente com medo dessa política, especialmente nos que se consideram os próximos alvos, que são os países bálticos, que são países de populações pequenas, com uma grande quantidade de russófonos, ou seja, de cidadãos ou populações de origem russa, que foi o mesmo caso que aconteceu na Ucrânia. A Ucrânia está hoje fragmentada numa situação de guerra civil, suspensa por esse acordo que a gente nem sabe quanto tempo vai durar, justamente por causa disso, porque existe uma população de origem russa na Ucrânia que quer se unir à mãe, ou a pátria-mãe, que seria, numa comparação bem exagerada, mas só para aproximar um pouco da nossa realidade, que seria como os brasiguaios no Paraguai. Eu queria mostrar um mapa do leste europeu, só para mostrar onde ficam os países bálticos, Vilma, para que as pessoas saibam ali. Os países bálticos hoje vivem praticamente assim, à espera da invasão. Evidentemente, não vai ser uma invasão com bandeira russa, com tropas identificadas. A gente está falando da Estônia, não é? A Estônia, Letônia e Lituânia, que são os 3 países com grande população, sem contar Kaliningrado, que é aquele enclave. Ou esclave, que é um território russo. Antiga cidade prussiana de Königsberg. E a gente tem ali, já aproveitando que o mapa está na tela, que temos ali a Ucrânia e aquela península
ao sul da Ucrânia é a Crimeia, que foi o primeiro território da Ucrânia que foi ocupado pela Rússia. Anexado e nem se discute mais, é uma anexação que já foi incorporada, inclusive pelos países que teoricamente são os maiores adversários do Putin. A questão da Crimeia já foi eliminada do mapa. A Crimeia é russa e vai continuar assim. O que está em disputa agora é a região à direita do mapa, ou seja, o leste ucraniano, próximo ali, um pouco para cima da onde está a Crimeia. A Belarus, ou antiga Bielorrússia, já existe na condição de aliada ou país vassalo, como diria George Kennan. Que foi onde foram feitos os encontros, não é, para definir o cessar-fogo. E em volta o cinturão do pânico, que são os países bálticos e a Polônia, que são países que já foram sucessivamente invadidos e ocupados pela Rússia com tragédias de dimensões catastróficas. Vilma, como é a relação de Putin com Angela Merkel, a chanceler alemã? Aparentemente, apesar da história pitoresca, no sentido negativo de que ele, sabendo que ela tem medo de cachorro, por um episódio da juventude, ele soltou literalmente o cachorro dele para cima. Soltou os cachorros? Vamos mostrar a imagem aqui, a foto. A gente vê até o constrangimento. Dizem que a Angela Merkel morre de medo de cachorro, né? Mas aparentemente ele tem a relação mais próxima com um líder de um país ocidental, com a Angela Merkel, inclusive porque ela, que era da antiga Alemanha Oriental, fluente em russo, e ele, como agente da KGB nessa mesma Alemanha Oriental, fala alemão. Então, pelo menos, eles falam as mesmas línguas, o que já é um avanço. E ele também, aparentemente, respeita a capacidade e a liderança da Angela Merkel, ao contrário dos inúmeros indícios de que ele não tem a menor consideração pelo Obama como deveria ter como um líder da grande superpotência. É verdade. Nós temos uma charge que eu gostaria de mostrar aqui, que foi publicada num jornal alemão, que diz o seguinte: essa charge mostra ali, bom, não preciso descrever o desenho, mas o que diz ali em cima é o seguinte: nosso vizinho Putin resolveu ampliar o seu apartamento, né? Quer dizer, um pouco a sensação que algumas pessoas na Europa têm, né? Que é a ideia do expansionismo que a gente estava falando antes. Duda, qual é o cálculo que o Putin faz na Ucrânia? Quer dizer, o cálculo é que não tem como. Ele pode avançar que o Ocidente não vai interferir como fica ameaçando. É isso? Não vai interferir porque eu acho que a Ucrânia não é tão importante assim do ponto de vista econômico, né? Não é um país assim com um PIB gigantesco, para o Ocidente fazer uma guerra ali de verdade é um custo muito alto, assim, né? Ali encostadinho na Rússia Ninguém vai fazer uma guerra com a Rússia potência nuclear. Então isso está totalmente fora de cogitação. E muito provavelmente ninguém vai fazer guerra com a Rússia, mesmo que exista, que esse expansionismo comece a se manifestar nos países que são membros da OTAN. A Ucrânia não é da OTAN, nem da União Europeia. O que os países bálticos se agarram como esperança é no artigo 5, artigo 5º da OTAN, que diz que um ataque contra qualquer membro será considerado um ataque coletivo. Mas não é tão simples assim. Nós vamos ver nos próximos meses, nos próximos anos, até onde o Putin está disposto a testar a capacidade de reação dos grandes países ocidentais. E pelo que foi visto até agora, ele está ganhando essas apostas. Ele dobra, triplica, quadriplica essa aposta e está ganhando. E vê que consegue avançar. Até porque, para definir intervenção, é uma coisa complicada, né? No caso da Ucrânia, por exemplo, e em tese, quer dizer, do ponto de vista do que o Putin diz, não há uma intervenção militar formal.
Né? Esse é o argumento que se usa, e aí fica aquela guerra de palavras. A OTAN dizendo que tem tropas russas na Ucrânia. Como tem, de fato. Como de fato tem, mas né? agindo de maneira praticamente clandestina. E Duda, tem até alguns indícios muito claros, né, que são as provas usadas para mostrar que realmente, de fato, existe, né, essa intervenção russa. Um monte de indício. Pode dar alguns exemplos? Eles pegaram já os passaportes russos desses soldados separatistas. Tem foto dos soldados dentro do tanque no Instagram, e aí você vê pelo GPS que ele está na Ucrânia. Que está em território ucraniano. E você teve o caso recente de uma dona de casa, mãe de 7 filhos, né? E que um dia ela morava na Rússia. Ela mora perto de um quartel e ela viu que de repente todos os soldados ali sumiram. E aí ela faz esse comunicado para a embaixada ucraniana, fala assim, gente, eu não tenho mais nenhum soldado aqui, será que eles estão indo para a Ucrânia, né? E ela é presa pelo FSB, que é a antiga o atual KGB, serviço secreto. Exato. E presa sob acusação de alta traição. Claro. Né? Porque ela estaria atuando a favor de forças estrangeiras, da Ucrânia, no caso. Sem contar o avião malasiano, trágico, um avião comercial de passageiros, derrubado quando estava sobrevoando a Ucrânia por um míssil que a Ucrânia não tem. Que os rebeldes, os separatistas não têm acesso e não sabem operar também. Um míssil cuja trajetória foi praticamente reconstituída e que é um assunto que também ninguém está falando mais. É um assunto que com o passar do tempo vai sendo esquecido, que seria um crime de guerra. Isso foi a derrubada desse avião foi muito provavelmente por um erro, mas um erro cuja origem está em colocar uma bateria de mísseis com aquela capacidade nas mãos de pessoas incapacitadas para operar e num país vizinho. Quer dizer, um erro que nasce de uma violação da lei internacional. Bom, naquele episódio da Rússia, né, que denunciou a ausência de soldados russos no quartel, eles acabaram soltando ela porque se eles mantivessem ela presa e fizessem uma acusação contra ela, eles iam reconhecer que os soldados realmente tinham saído do quartel, não é isso? E que é o que o Putin está negando, né? E outra coisa interessante, quando prenderam ela, eles viram que ela tinha um caderno escrito notebook. E aí foram falar com ela, falaram assim, está escrito notebook, por que uma língua estrangeira aqui nesse seu caderno? Quer dizer, essa paranoia com alguma coisa estrangeira, algum espião, alguém trabalhando. Estados Unidos e coisa. A Rússia tem diplomatas muito eficientes, né, Vilma? Muito diferentes dos que estão do outro lado, em termos de postura e tal. Bom, a Rússia tem hoje o melhor executor e porta-voz. Nós não sabemos o quanto ele contribui para criar essa política externa, que é o Sergei Lavrov, que é extraordinário, sem entrar no mérito do que ele fala, se está certo ou está errado. Geralmente eu acho que ele está errado, mas ele defende de maneira eficientíssima, ao contrário do que a gente vê hoje, a política externa americana fraca, mal defendida, mal argumentada e até ridicularizada. No caso da Jen Psaki, que era porta-voz do Departamento de Estado, e como tal, ela tinha que explicar o que é a política externa americana. Ela virou objeto de zombaria dos russos. E nessa foto ela postou no Twitter, segurando um cartaz escrito Unidos pela Ucrânia, que é uma postura de Twitter, né? O que leva a isso? Do outro lado tem o Lavrov, que é uma super raposa, de outro uma pessoa despreparada, tão despreparada. Você sabe que tem país que a pessoa é tão despreparada que ela é promovida? Foi o caso dela. Foi o caso dela. Ela chefe de comunicação da Casa Branca. Exatamente. Agora que não reste dúvida, no Facebook, no Twitter, videozinhos, né? No YouTube, a diplomacia americana bate qualquer um. Já na Ucrânia, né? Nesse campo de batalha, eles vão muito bem, né? Na Europa também os governantes estão se
debatendo em como lidar com a questão russa, né? A Rússia ressuscitou uma situação da Guerra Fria, que era mandar aviões e submarinos sempre no limite. Isso existia durante a Guerra Fria. No limite do espaço aéreo, no limite das águas territoriais. E essa política vem sendo revivida pelo Putin. Recentemente, em outubro do ano passado, apareceu um submarino russo em águas territoriais da Suécia. E a Suécia é aquela maravilha, uma coisa que funciona na Suécia. A ministra das Relações Exteriores, a Margot Wallström, ela disse que ia contrapor ao machismo russo uma política externa feminista. Quer dizer, você dá para ouvir os russos rindo desde os Urais até Vladivostok, né? Porque o que é isso, né? O que significa uma política externa feminista? Uma coisa que deve funcionar na Suécia, mas para os russos acho que eles estão acostumados com outro tipo de relações internacionais. É verdade. Duda, por que as sanções da Europa e dos Estados Unidos não são capazes de frear Putin? Elas pegaram principalmente os oligarcas ali, né? Que são os caras... Amigos de Putin? Amigos do Putin, né? Bancos onde ele tinha dinheiro. Agora, a questão é que para o Putin, essa questão econômica e tal, é uma questão secundária mesmo, né? Para o poder que ele tem direito a tudo, né? A aprovação que ele tem de mais de 80%, né? Quer dizer, não é uma coisa que realmente ele dependa dos amigos dele, ex-KGB, estarem bem, fazendo bons negócios e tal, para que ele continue a política dele. Uma coisa não tem a ver com a outra. Mas isso também não atrapalha, né? Agora, o que atrapalha é o fato de que a Ucrânia foi amaldiçoada com uma classe política venal, corrupta. Sabe aquele político que promete fazer uma coisa e quando está no poder faz exatamente o oposto? Aquele político, assim, desde o primeiro dia de mandato... Aconteceu, a situação que hoje existe na Ucrânia decorreu do que o Viktor Yanukovych fez quando ele estava prestes a assinar um acordo que seria precursor de uma aliança com a União Europeia. Ele viajou secretamente para Moscou e assinou um acordo de aliança com a Rússia, com o Putin, ou seja, é praticamente uma traição à pátria. Por isso que houve todas aquelas manifestações de revolta popular e ele acabou fugindo para a Rússia, onde ele está até hoje. Primeiro ele fugiu para a Crimeia e depois para a Rússia. O Poroshenko, que é o presidente atual e que foi eleito, também não é nenhum exemplo de idoneidade. Então, é muito fácil manipular a política ucraniana devido à venalidade dos seus políticos, seus representantes políticos. Se formos historicamente rigorosos, Vilma, a Ucrânia pertence à Rússia ou a Rússia que pertence à Ucrânia? Se a gente for chamar lá atrás na história... Essa discussão tem sido feita há mais ou menos 1000 anos, porque a Rússia é o que veio a ser a Rússia, como o próprio Putin já lembrou, a pia batismal da Rússia foi feita, aconteceu em Kiev, ou Kiev, como é para falar hoje, mas é difícil a gente falar Kiev. Frango a Kiev não dá. Se chegar num restaurante e pedir um frango a Kiev... Então, a Ucrânia... Você pode argumentar o oposto, que a Rússia pertence à Ucrânia. Agora, a Ucrânia, como entidade política, realmente tem uma história complicada e ao longo de muitos séculos. É verdade. Bom, a gente tem um vídeo que a gente vai mostrar aqui para terminar o programa, que é um vídeo da TV alemã, que mostra, um documentário da TV alemã, que mostra, entre outras coisas, segundo documentos secretos do serviço secreto alemão, que Putin batia na mulher, e também tem algumas informações sobre plásticas que ele fez. Vamos soltar esse vídeo. Ele seria uma ameaça para a paz mundial. Ele é forte e carismático. Essa é uma apoiadora dele, uma deputada.
tem problemas com as mulheres. hat keine Ideologie. Ele não tem ideologia. São alguns entrevistados do documentário, esse é o início do documentário, baseado nesses... hat Angst vor dem Alter. E diz que ele tem um problema também com o envelhecimento, né? Por isso que ele é... Der Zusammenbruch der Sowjetunion war die größte Katastrophe seines Lebens. Vor allem ein Mann aus dem Geheimdienst. Um homem do serviço Ist der secreto. James Bond des neuen Russland. Wladimir Putin, der große Unberechenbare aus dem Kreml. In Russland nennen sie ihn den Deutschen. Eles dizem que na Rússia eles o chamam de o alemão, justamente por aquela história dele ter sido espião na Alemanha Oriental. Dá para ouvir os russos rindo também, Desse achando que documentário. algum tipo de documentário dessa qualidade vai ter alguma influência na estratégia. Agora, do tem uma coisa putinismo, interessante sobre a questão de problema com as mulheres, né? Não sei até que ponto é verdade isso e no que eles se baseiam, mas lembra um pouco Mussolini e outros líderes populistas e caudilistas, não é? Olha, na Rússia ele não tem problema nenhum com as mulheres. Ele obtém um apoio enorme do eleitorado feminino, inclusive porque, segundo o autor daquela música que nós mostramos... Quer um homem como Putin? Porque ele não bebe e não larga da mulher. E não bate, então, não bate E não na mulher. bate. Agora, eu acho que o problema das mulheres é o excesso de oferta, nesse caso. Mas essa coisa do líder caudilista que não se casa, que... É um clássico. É um clássico, né? né? É um clássico, embora exista... Porque a mulher dele não aparecia. Ela não aparecia a e ex-mulher dele. muita gente acredita que hoje a mulher dele é a lindíssima Alina Kabaeva, que é a ex-campeã olímpica de ginástica, coberta de glórias, mas ele é o clássico líder dedicado inteiramente à pátria, como Mussolini, Fidel Castro, Hugo Chávez, o próprio Evo Morales. Agora, o que eles estão fazendo com essa pátria aí? Aí é outra coisa, né? A gente tem a imagem do antes e depois, né? Que antes e depois da plástica, que aquele documentário diz que ele fez. Vilma, você quer comentar um pouco aí o que dá para perceber nessas imagens? Dá para perceber que ele remoçou notavelmente, mas é possível também que isso seja um efeito do poder, né? Porque além de afrodisíaco, o poder aumenta extraordinariamente a autoestima. E se tem uma pessoa que não tem problema de autoestima no cenário mundial hoje, é Vladimir Putin. É Vladimir Putin, né? Bom, e com isso nós fechamos o programa. Muito obrigado, Vilma. Muito obrigado, Duda. Este foi o Mundo Livre, toda terça-feira em TVeja. Até breve.